Bem, gente, eu daqui para frente fazendo os podcasts para vocês, eu vou falar sempre de negócio, mas negócio dos mais variados possíveis. E hoje eu trouxe, não foi um convidado não, é um grande amigo de 30 anos, responsável pelo meu sorriso. Tá vendo? Ou seja, é o homem que me faz sorrir. Mentira isso daí, hein? É responsável pelo meu sorriso porque ele é um cirurgião dentista. Eu comecei meu escritório lá em Moema, ele tinha também acabado de chegar ali e a amizade só foi crescendo. E eu também fui vendo isso acontecer com a carreira dele. De um profissional liberal, individual, para hoje um empresário. E vocês vão conhecer o que ele faz. E o mais interessante, durante muito tempo era o especialista em odonto, cada vez se aperfeiçoando mais. Hoje as preocupações dele são muito maiores. Ela está muito lotado a negócio. E ele entende muito bem o que é fazer a gestão de um negócio. Porque além da clínica que ele tem, que não é pequena não, ele tem uma escola. Mas eu vou deixar ele contar sobre isso. Quero apresentar a vocês José Carlos Garófalo, meu grande amigo Zé Garófalo, e que além de ser um dentista incrível, ele é também um cozinheiro de mão cheia. Eu disse para você, aí ó, o Zé aqui, eu falei, Zé, nós não vamos fazer um bate-papo como eu faço com presidentes de companhia, mas exatamente como ocorre todos os nossos encontros. São divertidos, gostosos, desprovidos de um roteiro específico e que sempre é uma delícia. Eu, inclusive, sempre sou convidado para fazer uma palestra para os alunos dele, o que é uma delícia. Mas se apresenta aí, vai. Bom, em primeiro lugar, Cláudio, um prazer enorme estar aqui. Fiquei muito feliz pelo teu convite. Eu conheci teu podcast, vendo você entrevistando teu filho, né? Que é fantástico. Aliás, a minha experiência com seus filhos sempre foi, desde pequenos, muito interessante, né? Porque sempre foram muito perspicazes, muito rápidos de raciocínio, muito interativos, né? Mostrando muito o quanto a criação, a educação e a relação pai e filhos ela é fundamental para que você tenha realmente pessoas do bem, né? Sendo criadas e crescendo, e que pra gente é muito legal. Aliás, eu não posso deixar de contar uma história. Desculpa te interromper. O Eduardo, meu querido Dudu, que hoje é executivo de vendas numa grande empresa, está com a carreira muito bem. Aliás, eu vou trazer ele para fazer um bate-papo. Ele tinha entre 6 e 7 anos. 6 anos. 6 anos. E o Zé falou para mim, eu tenho... Como é que chama o que? Bruxismo. Bruxismo. Que eu tinha que usar uma placa. E aí meu filho do lado falou assim, tio, você vai escrever o que na placa? Não morda? Ah, e isto virou uma grande piada. O que aconteceu virou um com meme, isso? Virou um meme, né? Virou que, na verdade, quando a gente finalizou aquela etapa do seu tratamento na época e fez a placa, eu pedi pro laboratório escrever na placa, não morda. Não, e o mais interessante é que todo mundo sabe disso, alunos sabem disso, e tem alguns que começaram até a brincar com esse negócio aí. Muito legal. Bom, deixa eu me apresentar então, já que você falou. Eu sou cirurgião dentista de formação clínica, né? Apesar de ter tido um bom tempo dentro de universidade, dando aula em cursos de graduação, já faz pelo menos 20 anos que eu me afastei de universidade com cursos de graduação e mantive minha atividade acadêmica voltada para cursos de pós-graduação em instituições de ensino privadas, em associações de classe, e, obviamente, eu sempre achei fundamental manter essa relação de educação e prática, né? Eu não seria o professor que eu sou se eu não fosse um clínico e tivesse uma experiência clínica para poder dividir com os meus alunos que são dentistas já formados, não importa o tempo de carreira. Eu tenho alunos que variam de recém-formados a mais velhos do que eu. Eu tenho alunos em sala de aula hoje com 72 anos de idade, 50 de formados, né? E que eu acho isso muito... A formação dele é USP, hein? Eu me formei na USP, fiz lá toda a minha pós-graduação também. E eu também não seria o mesmo clínico se eu não fosse, talvez, professor, porque o fato de eu ser professor, ele facilita muito a minha vida. Obviamente que é um facilitar que está muito relacionado ao teu empenho, ao teu esforço. Mas eu falo assim, que muitas vezes eu não preciso me preocupar e ir em busca da informação, porque a informação chega para mim. Então, como formador de opinião, como
como, por exemplo, um assessor de algumas indústrias em termos de desenvolvimento de aparelhos, equipamentos e produtos, muitas vezes informações antecipadas chegam para a gente, novos produtos chegam para a gente, o que facilita eu estar sempre com a minha prática clínica atualizada em material, tecnologia, conceito, e isso acho que as duas coisas correm muito junto. Você falou de eu ser empresário, não sou, né? Ele exagerou um pouco o processo. Sou empresário porque hoje não tem como você gerir um negócio, por menor que seja. Eu tenho um consultório hoje onde trabalhamos eu, minha esposa, que tem o mesmo tempo de formada que eu, é ortodontista, uma filha que seguiu o meu caminho também como professora, foi fazer doutorado fora do país, hoje trabalha dentro da Universidade de São Paulo também, num curso de especialização na área de periodontia, que cuida de gengivas, coordena o grupo dela de professores também, tem o curso dela, e hoje ela participa ativamente, até mais do que eu, dentro da gestão do meu consultório. Eu falo que a gente conseguiu juntar dentro do consultório toda a impetuosidade, toda a modernidade, a visão de rede social, de gestão, de profissionalismo, né, que um jovem tem e traz para um negócio hoje, com toda a minha experiência e com toda a minha, muitas vezes, a minha capacidade de acalmar os ânimos quando ela se vê diante de problemas e ela fala, pai, tá difícil. Fala, calma, já passamos por plano cruzado, por cruzado novo, Nós passamos, não né? ela. Não é. Então, e eu falo, e a gente sobreviveu. Então fica tranquila que se a gente sobreviveu daquela maneira, entre aspas, empírica de mercado, onde existia uma relação muito pouco empresarial, era simplesmente um consultório aberto, onde o que entrava de dinheiro era caixa para o meu bolso, se eu precisava de fazer alguma coisa, tirava do bolso e estava lá. E eu sempre falei, né? Eu era um dentista que, ao longo da carreira, foi sendo bem sucedido numa empresa que ela praticamente não existia. A gente tem que lembrar o seguinte, né? Quando nós começamos, nós estávamos no mesmo lugar, eu estava começando minha empresa, que eu era executivo de empresa, você estava começando o meu consultório, teu consultório ali, e a gente saía para tomar café no France Café. No France Café. E a gente falava, você lembra como é que era? Cara, tá difícil, hein? A gente quase estava vendendo almoço para comprar janta, mas ali, ó, mas vai dar certo e tal. Curiosamente, mesma coisa, né? Eu também dou aula, e ele acredita nesses conceitos que eu acho que é a prática e a teoria, ela tem que andar junto. Aliás, é teoria na prática. Sim. E prática na teoria, até um slogan que eu uso para trabalhar aqui. E isso faz com que a gente saiba o que é modernidade antes dela chegar e virar moda. O que é tendência, a boa e a ruim. Aquilo que deve ser praticado dentro das organizações. Mas o que mais me chamou a atenção nessa carreira que eu acompanho tua, o teu ímpeto de não ficar tranquilo. Você fala assim, não, eu vou ganhar bem, vai ficar aqui legal, não, mas como é que eu posso ser um multiplicador disso? E aí começou toda a tua dor de cabeça. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento, o Zé sabe disso com certeza, mas aqui, ó, sabe quantos dentistas ativos? Isso vale para qualquer profissão, mas eu fui levantar especificamente do nosso convidado aqui. Nós temos entre mais ou menos 450 mil profissionais registrados no Conselho Federal de Odontologia. Nada surpresa para você. Cláudio, só um dado, não sei se esse dado está aí, mas o Brasil hoje detém 1/6 dos dentistas do mundo. O Brasil hoje possui mais de 700 universidades, faculdades com cursos registrados e ativos de odontologia. Chegam no mercado por ano mais de 25 mil dentistas. Aí, tá vendo? O cara já sabe tudo. Isso mesmo. Vai lá, fala. Mais de 25 mil dentistas. A média, você pegar a Europa, Estados Unidos, por exemplo, a gente tem uma média de um dentista para cada 30. Que é um número absurdo. Aqui no Brasil você tem um dentista para cada 1.300 pessoas. Ou seja, é uma coisa, não tem paciente para todo mundo. E por não ter paciente para todo mundo, a gente entra num mercado que ele fica extremamente canibalizado, num mercado que fica extremamente competitivo e usando armas de competição numa área de saúde que nem sempre são, não vou dizer nem que elas são imorais, mas no mínimo elas não são éticas para um mercado de saúde. E aqui a gente vai ter que começar a fazer um parênteses agora para a gente fazer um balizador do mundo do negócio. Então, olha a quantidade de profissionais que tem no mercado.
Se pensar, isso vira um commodity. Verdade? Não. Porque não existe commodity. Você tem que buscar a diferenciação. Isso vale para o meu negócio, vale para o negócio dele, vale para o seu negócio que está nos escutando aqui. Então, como que eu busco diferenciação num mercado relativamente comoditizado, aonde se diz, mas não tem para todo mundo, não adianta vender caro, tem que ser barato e etc. E aí é a grande questão. Como que eu gero diferenciação? Mais que isso, Zé. Como é que eu precifico? Como é que é a forma de eu trabalhar para que eu não entre nessa balada? Porque você vai na periferia, tem um dentista que não é demérito, tá? Mas tem lá a posição dele, que tá difícil, vai usar equipamentos ou processo assim, mais humilde. Aí você tem aquelas clínicas muito grande. Você sabe, eu Sim, já sim, fiz até evento para sim. eles, que é muito grande. As Ficaram franquias odontológicas, sim. milionários com isso daí. Tal. Então, e esse mercado está lá, que se propõe a ser uma coisa diferente daquele da periferia, mais acessível do que o que é premium. Aí, do outro lado, eu vejo alguns profissionais da sua área, da minha, etc., mas vamos colocar da sua área, com 800 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, vendendo sorriso branco de bacia de privada. Eu, pessoalmente, achando horrível aquilo lá. Você sabe, É, era o bom de boca, né, que fazia é. aquele negócio lá. Então, como é que você enxerga esse mercado e como é que você busca a diferenciação num mercado com tantos competidores? Porque a maioria fala, tem competidor demais, tá, não dá para montar isso porque eu vou quebrar. O que faz? Eu acho muito difícil, Cláudio, a gente quantificar e qualificar isso, porque cada um sabe aonde aperta o seu calo e as contas que tem que pagar no final do mês, né? Mas eu te conheci e sabia da tua. Exatamente, mas eu Você também não sabia mudou da minha. isso. Eu acho uma coisa assim, o que eu Você não tenho mudou. mas o que eu tenho que entender na minha cabeça, assim, na minha formação, não importa o que aconteça, eu sou um profissional de saúde. O grande problema é quando a gente deixa de ver uma profissão voltada para promoção de saúde por um processo que, assim, eu preciso fazer dinheiro a qualquer custo ou eu preciso vender a qualquer custo, não importa as consequências que eu tenha isso para o meu paciente. Uma coisa é a gente vender produto, outra coisa é a gente vender saúde, serviço. E aí vem formação. Quando você tem uma formação sólida, consistente, e eu tive uma formação sólida e consistente, desde a base, eu aprendi por que eu estava sendo formado para ser dentista e qual era o meu propósito. Hoje, você tem 700 universidades com cursos que foram enxutos, que foram reduzidos para 4 anos, às vezes meio período, e que, cara, só que eu me formei há 39 anos atrás. Em 39 anos, a odontologia mudou, os conceitos mudaram, os protocolos mudaram. O que existia antes, que era restrito a um procedimento restaurador, hoje são 20. Ou seja, eu em 5 anos de período integral aprendi, tô generalizando, tá? Eu aprendi a fazer esse procedimento bem, com todas as vantagens, desvantagens e cuidados necessários. Hoje eu pego um aluno que tem que aprender a fazer não um, mas 20, em um tempo muito menor, com muito mais especialidades. Hoje você tem especialidade, você tem harmonização orofacial, você tem implante, você tem odontologia do sono, você tem coisa que, na minha época não existia e que foram implementadas. O estético, só não? Hoje existe a ideia do paciente, a odontologia da minha época era uma odontologia de necessidade. Por que você ia no dentista? Porque eu preciso, porque tem dor, porque o dente quebrou, porque eu não estou respirando direito, tem algum incômodo. Hoje a odontologia não é mais uma profissão de necessidade, ela é também de desejo. Por que você vai no dentista? Porque eu quero o dente mais branco, eu quero um sorriso mais bonito. Hoje, quem trabalha com a parte facial, que é uma área que a odontologia, então você vai, eu quero tirar ruga, eu quero mostrar menos gengiva. Então, deixou de ser apenas uma odontologia de necessidade, passou a ser de desejo. E o desejo de um paciente que, infelizmente, ele é leigo, ele quer aquilo, mas ele não sabe se ele pode ter aquilo. Você imagina se a cardiologia virar uma profissão de desejo. Você fala assim no dente, você vai no cardiologista e fala assim, doutor, eu vim aqui porque eu quero uma ponte de safena, eu tô doido para ter uma ponte de safena. O meu sonho é ter uma cirurgia, uma cicatriz no peito. Não vai aparecer um monte de gente, sabe, fazendo o quê? Eu estou com o coração aguado e triste. E aí, para trocar por um outro mais duro. Mas se o cardiologista não falar assim, cara, desculpa, mas você não pode ter isso. Isso aqui não é para você. Então, no meu consultório, na minha clínica, na minha escola, no meu curso,
eu quero que esse conceito exista, que quem é o dono do diagnóstico, quem é o dono do processo, é o profissional. Ele diz se você pode ou se você não pode. Ele te diz, olha, isso aqui é vantajoso, isso aqui é desvantajoso. Isso aqui vai se funcionar, isso aqui não vai funcionar. Agora, a partir do momento que você chega no meu consultório e fala assim, Zé, eu quero ter dentes brancos, eu quero colocar 10 lentes de porcelana, eu falo, pois não, senta lá que eu vou fazer. Isso aí tira da minha profissão uma coisa que eu acho que é o grande valor dela. Valor, não digo só, eu digo valor de reconhecimento vamos dizer assim, de riqueza da profissão, que é, cara, o valor de falar assim, cara, esse profissional está zelando por você, não está Mas você zelando. não faz se o cara falar, eu quero isso aqui bem branco assim Eu assado. não, na verdade, assim, se ele precisa daquilo e ele quer o bem branco, eu vou fazer de todo jeito ele entender o processo. Agora, o seguinte, se você falar para mim, Zé, eu quero sair na rua, né? Eu quero sair na rua de salto plataforma, de camisa dourada e calça prateada, eu falo assim, Cláudio, isso é um Ok. problema seu. Sim. O importante é que tem que sair na rua de sapato, calça, camisa. Não dá pra você sair pelado. É. Agora, do jeito que você vai, é uma opção tua. Então, eu tenho que dizer, isso aqui serve para você? Serve. Funcionalmente, ele tá bom? Tá? Do ponto de vista saúde bucal, tá preservando os seus dentes, tudo que tem que ter, tá mantendo saúde? Cara, se ele vai ser feio ou bonito, isso é para você. É. Mas o meu papel é te alertar pro que é natural e o que não é natural. Então, a cor, pra gente, apesar de a gente questionar muito isso, esse conceito vigente hoje de cor super branca, né? Ela é o que menos importa, desde que você tenha a indicação correta e a execução muito bem feita. Mas o problema é, muitas vezes o problema não é só na cor, é fazer um trabalho que ele é não só desnecessário, mas que ele vai ter consequências a médio e curto prazo. Isso é muito legal, porque todas as profissões nós estamos passando por isso. A linha entre a ética e o ganhar dinheiro porque tá fácil. E para qualquer profissão tem acontecido isso. Se não há necessidade, não tem o porquê fazer, mesmo que isso possa me dar dinheiro. Por quê? Isso. Porque o meu compliance de vida não permite um negócio É desse. isso. Agora, É caráter, né? na tua atividade, assim como várias outras aí, onde que diz, tá difícil aqui, tem um monte de profissionais que não estão ganhando dinheiro. Mas é um segmento que movimenta bilhões de dólares por ano. Sim. É gigantesco, é milionário, milionário. E aí vai. O que faz um profissional ter sucesso nisso e outro não? Como é que se faz para se precificar? Porque você sai de um lugar que pode custar uma pataca, qualquer coisa assim, e a mesma coisa vai custar 25 patacas. Que também é a mesma coisa a gente vê no varejo, a gente vê no serviço e tal. Como é que se diferencia isso? E aí, pensando em negócio, sai um pouquinho do papel, eu sei que não dá para fazer isso Tá. na Integra, mas do papel assim, do que está tratando e enxergar isso como negócio. Porque é bilionário. É bilionário. Tem muita gente, Tem muita gente. mas poucos ganhando muito dinheiro. Sim. A média, você tem nas suas estatísticas, a média do salário do dentista brasileiro hoje? Não, qual que é? Abaixo de 5 mil reais. 5 mil reais? Abaixo de 5 Abaixo? mil. Abaixo de 5 mil reais. Formado em Formado odonto. odonto? Eu tenho esses dados aqui, mas é abaixo de 5 mil reais. A maioria dos dentistas brasileiros hoje, né? Não estou falando da nossa bolha. São Paulo, dentista, não estou falando. O dentista da Sim, maioria. sim. Ele ganha menos Mas de 5 mil reais. Eu Esse já vi. cara que trabalha muitas vezes na franquia, né? Não sei se você tem acompanhado em rede social o problema de CPIs Sim. das franquias. Cara, é um absurdo. O cara trabalha 8 horas por dia para no final do dia o cara ganhar 180 reais, 150 reais. No final do mês ganhou 3 mil reais. A grande maioria dos profissionais... Aqui a gente está falando, obviamente, existe um nicho da odontologia que ele é um nicho de trabalhos bem executados, bem feitos, de muito dinheiro, de muito serviço, de clínicas grandes, não é? Isso existe. Mas Porque tem profissionais ganhando 500 mil reais por mês. Tem. E o que esse cara achou ali como profissional que falou, pô, pegou? O quê? Eu acho... Instagram com 1 milhão de... Não, eu acho assim... porque ele conhece, o pai tinha muito dinheiro, ele... De repente você tem isso, você tem, por exemplo, pessoas que começaram muito bem estruturadas e em cima disso eles conseguiram criar um marketing de captação de pacientes e de valorização muito bom. Como? Né? Com rede social e muitas vezes eu tenho conhecidos, por exemplo, de trabalhar, por exemplo, com comunidades específicas.
né? Por exemplo, se você pegar, por exemplo, o cara consegue trabalhar na comunidade israelita e ele detém um nicho, por exemplo, que é uma comunidade muito fechada, e trabalhar super bem Ok, e ganhar. nicho legal. É um nicho legal, Legal. sabe? Ou, por exemplo, isso vale para qualquer outra coisa. Sim. O cara que atende o dentista, o coreano, eu tô generalizando, mas é só para você entender o processo, não é? Mas tem muita gente que conseguiu criar um nicho, por exemplo, de gerar uma demanda. Por exemplo, hoje tem muita gente ganhando muito dinheiro gerando tratamentos que são assim, especificamente tratamentos cosméticos, uma grande parte de tratamentos nem sempre necessários, mas porque o paciente quer e porque o cara entende assim, a partir do momento que o paciente quer e eu posso fazer bem, por que não fazer? Mas muitos vão lá depois buscar você porque aquela merda que alguém fez. Mas assim, mas tem muita gente também fazendo coisa boa e desnecessária, não é? Porque não é só, eu não tô dizendo, gente, tem muita gente boa no mercado, tem muita gente tecnicamente boa e que acha que porque ele é tecnicamente bom, ele pode fazer aquilo para todo mundo. Eu não sou desse comportamento. Eu falo assim, cara, eu vou fazer o que precisa para quem precisa e tentar fazer da melhor maneira possível. Né? Você que acompanhou minha carreira toda, eu comecei minha carreira no Bom Retiro, eu comecei minha carreira, né, num consultório de bairro comercial. Até hoje, eu tenho uma clientela que é extremamente heterogênea. Eu tenho pacientes que me acompanham esses 40 anos e tenho pacientes que são novos e que vêm por conta do meu status de professor, de formador de opinião, de autoridade no assunto. Não é? O que o pessoal chama de lente de contato hoje, Cláudio, que é uma coisa que é tida como moderna, nova, o meu primeiro livro sobre isso eu publiquei em 94. Então eu falo assim, cara, se eu tivesse tido talvez o feeling comercial, e se eu não tivesse tido, por exemplo, o espírito de profissional de saúde, eu poderia ter enriquecido fazendo lente de contato, porque se tem alguém que já fez e já sabe fazer, sabe o que dá certo e o que dá errado, sou eu. Né? O meu livro eu publiquei em 94, tem 32 anos de publicado sobre o assunto. E é uma coisa que virou moda hoje, e virou moda para todo mundo. E mudou-se o nome. Não, mas isso acontece com você, comigo. Eu encontrei aí um palestrante famoso. Tem centenas, tem trabalho que não acaba mais tal. E que falou o seguinte num evento que eu estava. Falou, daqui a pouco vocês vão escutar o professor Tomanini. O que ele falava 10 anos atrás é exatamente o que está acontecendo agora. E aí eu vejo a mesma coisa do teu trabalho. Muitas coisas que agora são moda, ou que está acontecendo, você já falava isso há 10 anos. E não sei se você tem esse sentimento. Falei, cara, mas peraí. E agora isso está dando muito dinheiro. Mas eu já falava disso há 10 anos. E naquela época eu achava que eu estava meio maluco, que era muito. Sim. E agora nem teve a preocupação de criar isto ao longo de 10 anos, mas consegue se desfrutar. Você deve ver exatamente isso. Fala, como é que esse cara não tem o conhecimento que eu tenho, não tem isso aqui como eu tenho e começa a estar bem? Eu já parei de ficar com essa daí. Já faz tempo que eu vou ser muito sincero pra você. Eu não tenho esse problema. Porque eu sei que isso é uma escolha minha. Entendo. Eu entendo. Entendeu? Mas eu queria desafiar você que está vendo, porque a maioria que vai nos assistir. Eu vou te dar um exemplo. Profissionais da sua área. Eu e a Stephanie. A Stephanie é minha filha. Você conhece a Stephanie? Muito bem. Você viu a Stephanie nascer. Sim. E você hoje é paciente da Stephanie, tá? Não é porque eu sou pai, você sabe o quão diferenciada é a Stephanie no ramo dela, na profissão dela. E quando eu comecei a ser atendido pela filha, eu tinha uma dificuldade muito grande, porque ela começava a fazer, ela acabava e eu começava a chorar. Por quê? Porque eu te vi tão pequenininha, eu hoje é uma profissional dessa. Só que a Stephanie, por exemplo, ela é acadêmica. Total. Ela é extremamente conservadora naquilo que ela faz. E ela é de uma geração, ela tem 34 anos. Mas é de uma inteligência absurda. Mas ela é de uma geração que ela vê muita gente da idade dela ralando muito menos e faturando muito mais. E ela se cobra demais isso e ela se fala... Eu falo, a escolha é sua. Não sofra por isso. Se você tem tempo, eu falo assim, eu não tenho mais e nem quero. Mas eu sei que isso não me aflige, né? Obviamente que como empresário, como dono de uma escola, como alguém que tem que ainda manter seus cursos vivos, fazer captação de alunos, que quer continuar ensinando essa odontologia que a gente está discutindo aqui, eu tenho uma preocupação de fazer a coisa acontecer. Então, Cláudio, eu falo assim, isso é uma coisa que não me aflige. Não me aflige por opção minha.
Porque eu sei que eu escolhi ser assim. Entendeu? E eu não quero mudar. Ninguém vai me obrigar a fazer com 62 anos de idade, 30 de profissão, 39 de profissão, 35 de professor, dancinha no TikTok. Ou ficar, você quer faceta? Você quer, né? Eu não vou fazer isso. Por mais que isso me renda alguma coisa. Não, não, Entendeu? ridículo. Isso não vai, até porque ia soar ridículo. Eu já tenho a minha imagem formada, eu já tenho a minha autoridade construída. Cabe a mim agora entender de que maneira eu vou conseguir hoje, entre aspas, vender essa autoridade e torná-la monetizável e continuar no mercado. Ou chegar uma hora que fala assim, cara, deu. O público não me quer mais. Esse eu, ele não tem mais público para ele, tá na hora de eu fazer outra coisa ou me aposentar. Você entendeu? Agora, para minha filha, eu falo, cara, você tem tempo. Você tem tempo, você não tem ainda essa imagem formada. Se você escolhe o seu caminho, se você quer fazer isso, você tem tempo e capacidade. E vou te falar uma coisa, se você com mestrado, doutorado, pós-doc, falando 5 idiomas, fazendo tecnicamente tudo que você faz isso aqui, fazer dancinha no TikTok pra você vai ser moleza. O difícil é o cara que faz dancinha no TikTok fazer o que você faz. Agora, você fazer o que ele faz é moleza, é só questão de querer. Escolhe. Escolha o seu difícil, né? Escolha o seu difícil. Sabe o que é o mais legal disso? É que você tá vendo aqui a formação, ele tá fazendo uma referência que vive ali com ele, a filha dele, e como fica na cabeça, pô, mas não é possível, aquele que dança no TikTok tá ganhando mais do que eu, e eu me dediquei, me empenhei. E aí eu faço uma comparação com o exercício físico. Você sempre fez, eu fui fazer há pouco tempo, alguns anos pra cá, há 7, 8 anos pra cá. E sempre achei a academia um saco. Um saco. E aí você descobre o seguinte, que fazer academia, no meu caso, não é porque eu gosto, é porque eu preciso. Tá? E para isso você tem que ter determinação. Só que o que você quer fazer é ficar bem. Tá? E você não emagrece do dia para o outro, mesmo usando caneta. Sim, né? mesmo não, caneta. Até porque você vai perder massa magra. E eu vejo que profissionalmente acontece a mesma coisa. Todo mundo quer ficar forte rápido e às vezes quer tomar bomba. E isto vai te afetar a médio prazo. Como é que você faz para ter a consistência, a constância, acompanhar o processo e aí sim ficar bem, ficar com o corpo legal, tal. Ou seja, demora, anda. E eu vejo as pessoas querendo resultado rápido. Não é só na academia, na vida, na profissão. O que é impossível. Você não consegue fazer isso. Ah, legal, agora eu quero ganhar dinheiro. Não, agora se eu for fazer isso, eu vou querer ganhar dinheiro. E esse conflito acaba sendo muito, muito grande. As pessoas não têm paciência. Eu com 65, você com 62, entende essa caminhada, essa jornada. Mas as pessoas não querem jornada. Elas querem tiro. Tá no final do caminho lá. No final do caminho, o que não tem na tua vida. Eu quero montar um negócio, vou ficar rico. Não, você vai montar um negócio e você vai ter que ser muito bom. E você vai ter que competir muito naquilo para entender o jogo e aí buscar o teu diferencial. Isso na tua carreira, na minha, em qualquer uma. Cláudio, eu montei um negócio que você conhece, absurdamente, vamos dizer assim, fantasioso dentro do conceito, né? Para uma escola de odontologia de pós-graduação, porque eu podia fazer uma escola, falei assim, vou fazer uma escola dentro daquilo que já existe. Vou colocar uma cadeirinha básica, vou colocar um espaço de ensino básico, um projetor básico, uma sala de aula básica e entender porque o meu produto, o que eu ensino já é muito bom. Só que eu falo assim, cara, como é que eu posso ensinar na sala de aula uma odontologia de primeiro mundo, uma odontologia de altíssimo nível, e depois na hora eu falo pro cara assim, só que você vai pilotar agora essa odontologia num conceito muito básico, muito distante para eu conseguir executar aquilo. Você acompanhou o meu crescimento durante 30 anos. Eu acho que poucas foram as vezes que você foi no meu consultório e quando você voltou não tinha alguma coisa diferente lá. Sempre. Não tinha um equipamento diferente. Sempre. E também... Mas cadê aquele equipo? Cara, aquilo já não vai mais, já tem outra. Sempre teve esse acompanhamento. Eu sempre investi no progresso, não no progresso do meu negócio, no progresso, Cláudio, do meu prazer em continuar fazendo o meu trabalho. E aí tem que falar, assim, ó, então qualquer profissão, se você não inovar, você está fora. Em Tá qualquer profissão, se você não continuar se atualizando, está fora. O novo de hoje, para quem está inovando, já é o velho. Você tem que estar buscando o novo. Isso se vale a todo. E o mais interessante é o seguinte, você tem que fazer investimento. Você conheceu o meu consultório, por exemplo, Cláudio, que ele tinha uma recepcionista que fazia a recepção, marcava horário, esterilizava material, me ajudava lá. Com o tempo, a gente ampliou. Aí precisei ter uma recepcionista e uma auxiliar.
Hoje eu tenho uma recepcionista, e o meu consultório é pequeno. Hoje, meu consultório, depois que eu montei a escola, eu reduzi, ele ficou com 100 metros quadrados. Temos 3 cadeiras lá montadas, além de 3 dentistas fixos, eu, minha esposa e minha filha, dentistas que prestam serviço pra gente. Mas eu tenho hoje, cada um tem sua recepcionista, tem a sua auxiliar, tem uma recepcionista, alguém que cuida só da esterilização, uma copeira, beleza, maravilha. E fala assim, nossa, é legal, é uma estrutura que custa, mas que serve lá não só para atender bem o meu paciente, mas para que eu tenha um prazer em trabalhar bem e trabalhar dentro do que eu considero, ou seja, é investir, é pagar para trabalhar bem e oferecer bom serviço. E Quantos isso, funcionários você tem no total? hoje no consultório, Colaboradores, né? consultório de funcionários fixos no consultório, nós temos 5 funcionárias fixas. Mas... Mas eu tenho 4 dentistas de especialidades diferentes que são colaboradores. Odontologia do sono, mais um ortodontista, um endodontista e um implantodontista. Né? Além de nós 3. Então, no total são 7 profissionais, sendo que 3 são fixos e os outros 4. Na escola? Ixi, na escola, cara. Na escola a gente tem, porque são vários cursos, vários Sim. professores, mas a gente tem hoje de funcionários fixos 11. Mas no Garófalo, hoje, para eu ser o dentista, para eu ser o professor que eu sou, não sei o quê, eu não tenho que ter só isso. Eu te contei já. Eu tenho que ter hoje uma social media, um gestor de tráfego, uma estagiária que está comigo acompanhando, fazendo, me ajudando, captação e não sei o quê, papapá. Ou seja, você tem que ter todo hoje uma mudança de estratégias e de rota para eu poder continuar tendo possibilidade de estar no mercado em pé de igualdade com este profissional que muitas vezes é muito menos capacitado, ele é muito menos preocupado em entregar saúde, resultado, longevidade, mas ele entende muito bem de comunicação em rede social, de mídia, de TikTok e de gerar escassez, né? Que o pessoal de se mostrar no mercado como um produto que seja desejável pelo público, né? Isso vale tanto em termos de cursos como em termos de pacientes, né? Bom, eu queria fazer um bate-bola Tá. para que as pessoas que estão nos escutando falem o seguinte: legal, eu entendi tudo isso, que essa dificuldade acontece em qualquer segmento, atualizar faz parte, é um processo, ou seja, você tem que fazer esse caminho, essa jornada, que não adianta achar atalho, se atalho fosse bom não existiria caminho. Isso. Não existiria caminho, que dancinha de TikTok não quer dizer sucesso, pode ser engajamento, mas não sucesso, que está muito desalinhado a isso. Mas muitos dos profissionais da tua área, eles não têm a menor noção de negócio. Aliás, eles saem da faculdade sem ter uma única aula de negócio. Não tem. Não fala assim. E aí vira refém de todo esse conjunto que nós estamos falando. Vai ganhar pouco, é 4 mil, 5 mil, quando tem a frustração, aí eu vou fazer uma outra coisa, eu vou cuidar do estético, não, mas eu vou cuidar daquilo lá também, enfim. Fica aqui tentando achar como ganhar dinheiro e não como ser um profissional mais relevante, mais importante dentro daquilo que faz. E eu tenho certeza que isso acontece com qualquer área, com todos. Mas focando você aqui, ó, eu vou falar algumas questões aqui, você faz a ordem que você quiser. Tá? Primeira coisa, no mercado de iguais, como é que faz para precificar com firmeza, sem cair em guerra de preço? Tá. Isso é uma. Você dá a ordem que Posso você quiser. responder? Você quer já ir direto? Eu acho mais fácil, mais legal. Então vambora. Então vamos lá. Primeira coisa, ninguém coloca... O que é precificar, né? Na minha cabeça, precificar é conseguir trabalhar, receber para pagar as minhas contas e ter uma coisa sobrando no final do mês para sobreviver e para guardar. Se eu não souber quanto eu gasto, não tem como eu saber quanto eu vou cobrar. Então, por exemplo, a minha estrutura, o que a minha estrutura envolve? Minha estrutura envolve aluguel, condomínio, luz, gás, telefone, sei lá, secretária, né, custos fixos. Quanto é meu custo fixo? Do meu custo fixo, quanto que eu preciso, além do meu custo fixo, o meu outro ganho importante, que é o meu salário. A maioria não faz isso, cara. Então, se eu não sei quanto eu custo, como é que eu sei quanto eu... Porque tem gente que paga para trabalhar. Não, tem gente que fala assim, eu quero ganhar tanto, mas não faz a conta. E aí não fecha. E tem gente que acha que um tratamento caro, de repente, para ele é um tratamento lucrativo. E nem sempre. Porque naquele tratamento caro tem muitas horas de cadeira, tem laboratório, tem muito material envolvido. No final das contas, ele ganhou muito menos do que quando ele faz um tratamento relativamente menos oneroso e que ele possa repetir. Muitas vezes, Cláudio, né? Você sabe disso muito melhor do que eu. A gente já falou sobre isso. Mas fazer
1.000 tratamentos que te deem de lucro R$ 10, né? Ele é muito mais prazeroso e muito mais lucrativo do que você fazer um tratamento de R$ 10.000 que te de lucro te deu R$ 1.000. Ah, mas esse também foi R$ 10.000, o outro foi 1.000. Pô, só que você fez 1.000 vezes. Você ganhou muito mais. Sim. Então, primeira coisa, precificação, ela começa assim, quanto eu gasto para fazer aquilo acontecer, quanto eu tenho de horas de cadeira envolvidas, horas clínicas. O profissional que não sabe quanto custa a hora trabalhada dele, ele não consegue precificar direito. E olha que interessante, hein? E o preço... Não é o quanto ele gostaria, é efetivamente quanto que custa a operação e se ele para fala ele assim, a hora. a minha operação custa tanto, eu quero ganhar tanto, para eu ter o que eu gostaria, o meu preço tem que ser esse. Porque quantas horas eu trabalho no mês, quanto custa a minha hora? Sim. Se eu conseguir cobrar todas essas horas e eu não ficar com a minha cadeira ociosa, no final do mês vai me sobrar tanto. Ah, se eu quiser que sobre um pouquinho mais, eu preciso aumentar a minha hora, ou eu diminuo custos, ou eu aumento a minha hora clínica. Quantos os profissionais da tua área fazem isso? Assim, acabou de formar. Eu não sei te dizer, mas é uma minoria. Mas, por exemplo, hoje, nos meus cursos de especialização, a gente tem 5 módulos de gestão. Que é fundamental, não tem Dado como, por um dentista, dentista, obviamente, clínico, especialista. No nosso curso, quem faz isso é o professor Marcelo Alves, que ele é especialista em dentística, mas ele tem formação e MBA em business, né, em negócios, então ele dá isso, e ele fala, inclusive, de tudo. Ele fala formação de preço, né? Ele fala de comunicação em rede social, até em imagem do profissional, para colocar valor nisso. A partir daí, Cláudio, eu falo assim, como é que você vai se diferenciar? Você vai se diferenciar, obviamente, tentando ver o teu paciente ter uma percepção de valor. A percepção de valor, ela está em 2 aspectos. Ou o cara enxerga um valor físico, no tapete, no café que você serve, no cappuccino, não sei o quê, na roupa que você está usando, ou então na formação e na atenção que você está dando para ele em termos de... Ou os dois. Os dois, eu acho que os dois é o melhor dos mundos. Os dois é o melhor do mundo, porque todo mundo quer servir bem com conforto. Você sabe como é que o pessoal faz formação? Que você tem a teu lado profissional e eu a de consumidor. A maioria, e eu já fiz vários trabalhos para o seu segmento, eu pergunto, como é que você forma? Não, eu vejo qual que é a média que estão fazendo. E esse é o grande erro que ele comete. Vou te contar uma coisa, na média... Assim, ó, aquele lá cobra tanto, esse aqui cobra tanto, então eu não vou cobrar nem tanto aquele, nem tão baixo aquele, eu vou ficar aqui na média. E a média é ruim, sabe por quê? Sabe por quê? Porque você não sabe como ele está trabalhando. Não. Você não sabe qual que é o índice, por exemplo, de recidivas que ele tem, Sim, de retrabalhos que ele tem, de custo operacional. Eu vou te contar uma coisa. Se eu fizer uma coisa, por exemplo, eu trabalho rápido, você sabe disso. Eu sou um cara eu sou um clínico rápido. Sim. Mas por quê? Porque eu tenho um profissional bem treinado, eu tenho capacitação técnica, eu me treinei ao longo do tempo. Eu falo assim, cara, vamos supor que eu tenho um mercado, por exemplo, que tem uma média de preço de R$ 5.000 para um determinado procedimento. Um implante, R$ 5.000. Só o cara tem média de preço de R$ 5.000 porque ele demora 2 horas para fazer aquilo. Eu faço isso em 1 hora. Se eu fizer isso em 1 hora e cobrar R$ 3.000, eu tô ganhando mais que o cara. Você tem escala, claro. Porque eu tô fazendo 2, ou seja, o mercado fala, o Zé é mais barato. Mas o Zé não é mais barato porque ele tá fazendo um implante pior ou melhor, porque ele trabalha mais rápido. Porque de repente ele consegue oferecer a mesma qualidade, o mesmo serviço. Sim, entende? A escala. Você vai conseguir fazer exatamente isso. Então eu consigo... Ou então você pode fazer o seguinte, não, pera um pouquinho, tem uma percepção de valor. O Cláudio fala assim, cara, eu não tenho tempo a perder, eu sou empresário, não sei o quê, eu vou no Zé por quê? Eu prefiro pagar o dobro do Zé, porque ele cobra o dobro para trabalhar mais rápido. Sim, ele é resoluto. Ele é resoluto. É. Então, cara... Então você tem várias formas de montar esse teu preço. Mas eu imagino, mas primeiro de tudo, você tem que saber o que você é, o que você gasta, o que você quer ganhar para montar teu preço. Não existe precificação no chute. Eu nunca na minha vida, Cláudio, nunca eu me baseei, porque eu comecei no Bom Retiro. Um dia teve um cliente que chamou para mim e falou assim, um advogado que tinha escritório do lado meu, eu preciso falar com você, eu te mandei um cliente, cara, e ele reclamou, falei, mas reclamou do quê? Não, porque o teu preço tá diferente. Eu falei, ufa, graças a Deus que ele reclamou disso. Se ele tivesse reclamado de qualidade, de atendimento, de conforto, eu ficava preocupado. Reclamou do preço, o vizinho cobra metade do que eu. Vai no vizinho. São escolhas. São escolhas. Entendeu? Então, é isso aí. Olha aqui, ó. Tenho mais uma coisa. Como é que eu faço para atrair paciente certo e evitar o paciente problema? Isso não existe. Isso não existe. Porque, na verdade, gente, a gente lida com seres humanos. Se você souber isso, e quem souber, me conta. Manda mensagem aqui pro... Mas você já teve paciente problema sério? Mas muito. Cláudio, quando você faz uma profissão, isso vale para você, para qualquer profissão.
Eu costumo dizer para os meus alunos, gente, odontologia é uma profissão linda, maravilhosa, quando você estuda, quando você sabe o que você faz e quando você não quer fazer aquilo que é moda ou não quer fazer aquilo que o paciente quer. Quando você é dono do conto, você dita a norma, 90% dos pacientes vão ser fantásticos, viram seus amigos. E tem 10% dos pacientes que não importa o que você faça, vai ser problema. É aquele paciente que quer te jogar, que você quer jogar ele para a janela. É aquele paciente que, quando eu era recém-formado, ele saía do consultório e eu chorava. É aquele paciente que, quando eu olhava a agenda no dia anterior para ver quem ia estar no dia seguinte, eu não dormia porque eu ia ter que atender ele. A diferença desse paciente, que ele continua existindo, é que hoje eu tenho 39 anos de formado. Eu sei lidar com isso. E chega uma hora que eu falo assim, meu amigo, você vai desculpar você. Eu não sou o dentista para você. Aquilo que você quer, eu, infelizmente, com Não toda a faço. minha formação, eu não tenho capacidade de te entregar. Não, na verdade é saco, cara. Você entendeu? Mas você tem que, entendeu? É. E esse paciente, muitas vezes, é o mais difícil de se livrar. Porque ele fala, puxa, doutor, mas é o senhor que eu quero. Então, não existe isso. Porque o paciente que é problema, ele não é só paciente problema. Ele é esposa problema, ele é marido problema, ele é filho problema, ele é cliente problema, ele é consumidor de restaurante problema. Ele é o chato de tudo, cara. Sem dúvida, sem dúvida. Quando você tem estrutura montada no processo, você fala, cara, desculpa, mas não dá. Você está pagando muito pouco para mim para ter que aturar tudo isso aqui. Mas tem aquela coisa, além do profissional, você também trabalha com uma coisa que eu acho que é muito verdade. Você trabalha com vaidades, com problemas, ou seja, tem um pouquinho de psicologia Tem que ter, aplicada. cara, não tem jeito. Aquilo é um divã. É um divã, cara, é um divã. Com motorzinho. Com o motorzinho, né? É um divã, não é? É um divã, é um divã. Obviamente é isso. Mas assim, eu acho assim, a gente aprende a lidar com isso e com o passar do tempo, a gente vai. Você falou, como é que eu consigo atrair o paciente que eu quero? Na verdade, você vai modelando. O seu cliente muitas vezes tem muito a sua cara. Os meus clientes, os meus pacientes, eles são muito meus amigos. Eu nunca tive, Cláudio, por exemplo, uma franquia odontológica, uma clínica odontológica. Sempre no meu consultório, quem fez a primeira consulta fui eu. Hoje talvez eu ou a Stephanie, dependendo, né? Mas a primeira geralmente sou eu. Então, esse paciente, eu faço... A minha primeira consulta tem 1 hora e pouco, porque eu vou, eu analiso, eu converso, eu explico por que o paciente vai fazer tal tratamento. Se ele falar assim, ó, isso aqui para mim não pode, eu dou as alternativas para ele. Então, quem trata o processo sou eu. E eu já errei muito na minha profissão, porque todo mundo erra. A diferença é que quando eu errei, eu pude assumir o erro e falar, cara, você tem toda a razão, eu vou corrigir. Eu nunca me neguei a assumir o erro e a corrigir o erro. Eu nunca tive problemas com o paciente, briga com o paciente. Nunca tive, cara. Fala mesmo. Eu nunca perdi paciente por briga, porque, cara, eu às vezes perdi por questão de preço, perdi porque questão de num momento o cara, sei lá, achou um dentista que... eu tenho algum... Você tem pacientes por várias coisas, né? Você tem o paciente de conveniência, que é aquele paciente que vai em você, que nem você foi comigo a primeira vez. Por quê? Porque eu estava no mesmo prédio que você. Sim. Depois eu virei seu dentista, não mais por conveniência, eu virei seu dentista por confiança, competência do que eu... Por autoridade. Entre a minha expectativa por autoridade, e o que estava entregando. por autoridade, né? Então você tem esse paciente que é por conveniência. Por autoridade, marca isso aí. Hein? Você tem então aquele paciente que é assim, cara, esse paciente ele vai em você porque você tá perto, porque o horário que ele quer você faz, ou aquilo que ele fala você aceita. Você tem um paciente, às vezes, por afinidade, porque é esse cara, puta, mas eu quero fazer isso, tá bom, concordar, tal. E você tem um paciente que, se eu mudar para Alphaville, ele vai em mim em Alphaville. Se eu mudar para Campinas, ele vai arrumar um jeito de ir para Campinas atrás de mim, porque é a autoridade, é a confiança. Então, eu falo que a gente acaba gerando uma carteira de clientes com o tempo que eles entendem aquilo que você tem a oferecer e falam, não, isso aqui é o que eu quero, isso aqui me serve. Mas eu posso te garantir que não tem como você se livrar do paciente problema. Esse paciente, ele sempre existe. Principalmente o paciente que hoje lida com tratamentos odontológicos frustrados. Esse é o pior tipo de paciente e eu recebo muito desses pacientes e eu sempre falo para os meus alunos, preparem-se, as novas gerações, os novos pacientes que vão chegar nos nossos consultórios serão cada vez mais pacientes precisando de retrabalhos. Esse paciente é o pior de todos. Porque esse paciente, em primeiro lugar, ele é um paciente que ele é frustrado e decepcionado com o tratamento anterior. Sim. Segundo, ele é um paciente que ele tem algum tipo de problema causado pelo tratamento anterior. Então ele tem sequelas que têm que ser corrigidas. Corrigir é sempre pior do que fazer. Esse paciente é um paciente desconfiado. Desconfiado por quê? Porque ele já errou uma vez e ele não quer errar a segunda.
E por mais que você tenha sido indicado, indicação não é sinônimo de sucesso. Ele tá sempre assim, mas será que aqui eu vou acertar? Será que esse cara vai resolver meu problema? Porque o outro também foi indicado, o outro também eu confiei. Então esse é um paciente decepcionado, prejudicado, desconfiado e tem mais um problema, descapitalizado, porque ele já gastou no outro. Sim, sim. E muitas vezes ele gastou no outro uma quantidade de dinheiro infimamente menor do que ele vai gastar com você para corrigir o processo. E ele fala, poxa, doutor, só tá me cobrando um dente que eu paguei a boca toda. Eu falei, então, por isso que deu porcaria. Agora, saindo um pouquinho É. do específico e falando de negócio, agora só negócio. Só negócio. Só negócio. Como é que o Zé ficou milionário? Não, mentira. Não é nada disso, não. Não ficou. Não ficou. Me conta uma coisa. Eu vejo que a tua profissão também é estressante pra caramba. Então, primeira coisa, bem rápido. O que você faz para desestressar? Segundo, não é só para quem está começando agora, mas muitos, de qualquer ramo de atividade, quer saber o seguinte: qual que é a cartilha para chegar no sucesso? Porque você tem sucesso. Como é que é a cartilha para fazer sucesso? Se você tivesse que elencar os pontos. E lembrando de uma coisa, muitos dos que vão nos assistir são profissionais de gestão, de negócio, de outras áreas. Mas independe disso, porque está cheio de empreendedores, como você começou. Você dentro da área de odontologia, outros que vão ser da área deles lá. Mas como é que você define isto? Assim, eu enxergo sucesso desta forma. Eu enxergo que os caminhos têm que ser pautados em cima do item A, B, C e D. Eu não combinei isso contigo, mas eu vou te colocar na fogueira para querer saber isso daí. Tá? Bom, em primeiro lugar, Cláudio, eu me considero sim um profissional de sucesso. Eu jamais imaginei, quando eu comecei a fazer odontologia na década de 80, que um dia eu chegaria a ser uma referência na minha profissão, que eu seria um nome requisitado por empresas, que eu seria um palestrante, que eu seria um professor com milhares de alunos e que eu seria uma referência profissional. Tá? Eu não considero sucesso para mim, por exemplo, para mim sucesso não foi dinheiro. Porque eu hoje continuo trabalhando com 62 anos de idade, eu tenho uma escola que eu montei e que eu tive que... botei meu apartamento como garantia para fazer um empréstimo para construir a escola dos meus sonhos, e que você conhece, ela é fantástica, eu admiro, né? E que ainda está sendo paga. Né? Então eu falo, eu não posso dizer assim, hoje eu posso parar de trabalhar e acabou. Então o sucesso para mim eu não meço financeiramente, porque para mim nesse aspecto ele não funcionou. Vivo bem, como bem, moro bem, entendeu? Eu lembro de toda a ascensão, assim como você a mim. Nós somos, sim, profissionais de sucesso. Entendeu? Do que nós estávamos há 25 anos atrás e como estamos. Não deu para comprar o avião. Sim. Mas bem, cara. Mas assim, eu acho que o meu sucesso, cara, eu sei que eu sou um profissional de sucesso porque eu sei que, primeira coisa, eu deixei um legado para minha profissão. Isso se eu morrer amanhã, eu falo, eu vou ser lembrado. Certamente, certamente. Eu sei assim. Outra coisa que para mim é Aliás, sucesso. o que vale para todos aqui, qual é o legado que você está deixando? Outra coisa, eu tenho certeza, cara, que eu mudei carreiras de muita gente. Muita gente hoje é dentista no nível que é porque passou pela minha mão. Porque eu me deu a chance de falar, faz assim, faz desse jeito, segue por aqui, pensa desse jeito. Então, isso pra mim, cara, esse é meu legado. Certamente. Eu falo assim, isso pra mim então, assim, você fala assim, estressa. Cara, o problema, se eu fosse professor de yoga, eu ia ser estressado. Entendeu? Então, você me conhece. Eu sou um cara zen. Você é super zen. Você é muito mais estressado do que eu. Zen paciente. Entendeu? Você, quando a gente se conheceu como meu paciente há 30 anos atrás, você chegou, entendeu? Então, assim, eu sou um cara estressado. Então, pra mim, o estresse, eu acho, ele é a minha maneira, é meu combustível. A mim também. É meu combustível. Eu vivo assim, eu tô fazendo uma coisa aqui, pensando em fazer depois. Eu não sei ficar quieto, eu não sei ficar parado. Isso é fantástico. Eu tava na faculdade, os meus amigos de faculdade apostavam quanto tempo o Zé fica sentado sem... Entendeu? Olha, a filha dele diz o seguinte: nossa, tem tanta coisa que você é parecido com meu pai que é impressionante, né? Então, assim, pra mim, cara, é que as pessoas falam, não, o estresse, porque o estresse é desgastante. Cara, eu não sei o quanto isso implica na minha saúde, o quanto isso implica mas é meu combustível, eu sou assim, cara, eu não vou mudar. Sim. Então, se eu não mudei até agora, cara, por mais eu não vou mudar. Eu falo assim, se eu for, né, quando o pessoal fala assim, o que você gosta de fazer? Cara, por incrível que pareça, eu gosto de pescar.
né? Eu pesco muito pouco, mas pra você ter... É a única hora que você vai me ver quieto, sossegado, é pescando. Mas fora isso, assim, eu não me vejo parado. Eu vou fazer exercício, eu vou jogar tênis, eu vou me virar, então, eu não consigo, né? Hoje, eu falei, hoje, aos 62 anos, com 39 anos de carreira e tal, eu tô mudando totalmente o meu rumo. Eu tô aprendendo de novo, eu tô aprendendo como me comunicar em rede social, eu tô aprendendo como me posicionar, eu tô aprendendo a me estressar menos com coisas que me incomodavam. Cláudio, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, pós-pandemia principalmente, cara, eu cheguei num ponto que eu vi uma postagem e eu já brigava porque eu falava, cara, isso não pode, isso é antiético, como é que você faz isso? Isso é da saúde. Eu falava, cara, isso não é problema meu, é problema seu e problema de quem for estúpido aí no seu consultório, entendeu? Problema dele, depois ele vem pra mim, eu conserto, porque tem estúpido que vai lá, né? Quando um idiota Sim. e um esperto se encontram, sai negócio. Sai negócio. Boa. Entendeu? Na odontologia também. Tem um monte de cara que é esperto, oferecendo soluções miraculosas, Oba-oba. oba-oba, e tem gente caindo, e depois vem lá se arrepender. Só. E a gente tem que lidar com isso. A gente vai ter que lidar com isso. Mas eu me estressava muito com isso. Meus amigos, você é louco, não sei o que você tá batendo aí, entendeu? Aí eu era o dinossauro, eu era o retrógrado, eu era o cara que frustrado, porque o cara com 5 anos de formado já tem um Porsche, eu não tenho. Cara, hoje eu não me estresso mais disso, né? Eu fui fazer terapia por isso. E o meu analista falava o seguinte, Zé, se a sua mesa tiver com isso aqui fora do lugar, você vai lá e muda, é sua mesa. Se a do Cláudio tiver assim, você fala, Cláudio, você pode mudar pra cá porque isso aqui tá me incomodando? Mas se a do Papa tiver com isso aqui, o Papa não vai dar bola pra você, cara. Não adianta você fazer Zé, isso. sabe o que o Enzo, quando vê me incomodado aqui, essa expressão ele me fala desde os 8 anos. Tá com 11, mas... Sabe, pai, cuida do seu jardim. É. Cara, essa foi uma porrada. Então são coisas que eu falo assim, porra, eu não sei se você fala assim, como é que você faz pra desestressar? Eu tenho as minhas coisas que eu faço, cara. Por exemplo, eu sou super metódico pra tudo, eu adoro cozinhar, mas eu quero cozinhar sozinho, no máximo, sabe, a Kali lá na cozinha, e mesmo assim, quando ela vem, porque ela quer mexer na pia, eu falo, já fico mais, sabe, deixa aqui, porque eu vou cozinhando, eu vou lavando, eu sou o cara que vou cozinhando e vou lavando a panela e botando no cantinho, deixar tudo arrumadinho, tudo picadinho, certinho, sabe? Eu sou muito metódico para essas coisas. E isso, para mim, é uma terapia. Eu adoro fazer isso. O trabalho é assim também. O meu trabalho é assim. O meu trabalho sempre é muito minucioso, sabe? Sim. É de detalhe. Então, mas é um detalhe que, assim, quando você fala assim, você tá estressado, fala, isso para mim não é estressar. Isso para mim é modo de vida. Sim, é um processo. É um processo. Sim. Agora, o que me estressa ignorância, me estressa estupidez, me estressa lerdeza, essas coisas que fala assim, cara, o cara tá querendo um sucesso e ele não tá colaborando para isso acontecer, cara. É. Então, isso me estressa. Eu fico estressado com essas coisas. E hoje, né, até por conta de que a gente tem que ser conivente com tudo, né, até para dar aula a gente tem que ser diferente. Não fala. Né? Senão a gente vai ser... Mas a gente tem que ser muito mais tirado do ar. Low profile em todos esses processos. Ou vontade de falar, cara. Não dá, né? Fala, não pode, não. Hoje não é de bom tom. Não é de bom tom. Mais alguma dica que você queira dar aí para quem é empresário? Como é que faz para tocar a empresa? Porque senão a gente vai falar que tudo é estressante, que o país não serve, cara, eu ouvi que não sei o quê, que outra coisa está ruim, porque é o governo atual, é o governo anterior, é o governo do próximo, é não sei o que tal, não, porque é a moeda. Cara, eu não aguento mais todo mundo reclamando de tudo eu quanto ouvi que uma acontece. coisa, cara. Eu ouvi uma coisa outro dia que me soou assim como um mantra. Que falou assim, né? Quando você tá dirigindo e você erra uma rua errada no Waze, o Waze não fala pra você errou. Ele fala recalculando a rota. Recalculando a rota. E hoje, cara, eu recalculo minha rota todo mês, cara. Porque a gente tem um mercado hoje que ele é muito rápido, muito ágil, né? Muito dinâmico. As regras mudam, muda a regra fiscal, muda a regra da porra, do algoritmo, até para você saber se aquilo que você está entregando funciona ou não. Porque antes eu tinha que ter um vídeo com não sei o quê, com quantos segundos, agora o meu vídeo tem que ser natural, não pode ser muito profissional. Fala, porra, define essa porcaria. Antes era aqui, agora se você quer que eu faça... Agora influencer tá caindo absurdamente a entrega, graças a Deus. E agora as coisas mais naturais e agora estão subindo. Tipo, legalizando o processo, porque você quer ser influencer, você tem que ter capacidade de influenciar.
Influencer, aquela história do falastrão, vai perder espaço. Vai ser influencer quem tem garrafa vazia para vender. Ou seja, ser MC dentista não serve. MC dentista não serve. Ou seja, se eu quiser influenciar, o problema é que assim, enquanto eu hoje não me preocupo tanto, porque eu falo assim, cara, é uma via sem volta, é um caminho sem volta. A gente tem que viver isso e tem que se adaptar a isso. O mundo não vai voltar a ser o que era antes. A gente tem que saber que as regras mudam completamente, né? Você já deu aula com Codalite, você já deu aula com transparência, você já deu aula com slide, está dando aula hoje com computador, com Keynote, daqui a pouco os meus alunos estão dando aula no Canva, já que eu não sei mexer. Ou seja, a gente tem que se adaptar. Sim. Eu acho que não dá pra gente se estressar com isso. É o aceitar. O Canva é assim, é como se não tivesse a tua criação e ele vai fazer por você. Perde a graça. O legal é quando você tem que fazer porque você supera o Canva. Mas eu acho assim, eu acho que a gente é um eterno aprendizado. O meu conselho é, em primeiro lugar, não se frustre tanto, né? Recalcule a rota, porque você vai ser obrigado a recalcular a rota, porque se você não tiver disposto a recalcular a rota, você tá fora. Legal. Sabe que a GV faz uma coisa muito legal? Que antes de fazer a matrícula dos alunos, ele convida o aluno não, o prospect, para vir lá e vai assistir uma palestra sobre o conceito que vai acontecer ali. A próxima, eu quero estar junto contigo para falar de negócio antes de eles fecharem e você falar do que é a Eco Academy. Porque as pessoas têm que entender o seguinte, elas têm que ter técnica, mas elas também têm que ter gestão. E que se não tiver isso, ela só fica boa, mas ela não consegue melhorar o seu negócio. E do outro lado, não adianta ser um rato de negócio se você não tem competência para sustentar isso a longo prazo, como você fez na tua carreira. Você tem dados muito mais consistentes do que eu sobre isso, né? Mas, Cláudio, hoje no Brasil, quantas empresas elas sobrevivem até o 5º ano desde que elas foram formadas? Poucas. Pouquíssimas, de todo segmento. De restaurante, de loja, de empresa, de indústria um pouquinho mais, porque até o business plan para montar é diferente. Mas a ideia para que isso seja... Por quê? Porque todo mundo abre empiricamente. Vai fazer, vou tocar, e aí vou ganhar dinheiro, porque isso aqui eu tô vendo que é moda. Lembra que quando você escuta alguma coisa, é moda, é porque um monte de gente já fez. É moda porque um monte de... Cresceu. O ideal é o quanto que eu estou sendo inovador daquilo que eu vou ser diferente. Pizza. Quantas pizzarias tem? Quantas? Agora, quantas conseguem fazer com qualidade superior, usando uma farinha italiana, como é que chama? Que fica 24 horas lá? Massa de fermentação, lenta, não sei com qualidade boa pra caramba. Enfim, poucos, porque a maioria quer ganhar no volume. Você sabe que, e aí vai entrar em guerra de preço. Você sabe que a gente criou a Eco, eu tenho mais 3 sócios, a gente criou a Eco dentro de um conceito onde eu fui muito sonhador, porque eu falava, a hora que eu oferecer isto aqui pro mercado com essa diferenciação, o mercado vai, nossa, isso aqui não existe, ele vai comprar isso muito fácil. E a gente teve que recalcular a rota nesses 5 anos, sabe? Eu tinha montado um auditório, que esse auditório, depois de 1 ano e meio, deixou de ser um auditório, porque eu percebi que botar 40 pessoas numa sala de aula para aquele nicho não funcionava. Funcionava muito melhor economicamente eu ter uma sala multiuso para hands-on. Sim. Que é muito mais, ajustamos, ou seja, é dinheiro investido e perdido, né? Porque você vai ter que fazer de novo. A gente recalculou alguns modelos de locação, de um monte de coisa que a gente vai reestruturando. E agora eu te falei, a gente está mudando um modelo para tentar fazer uma coisa ser mais escalonável. Então eu acho assim, realmente não dá para a gente faz o nosso planejamento, a gente se frustra muito, mas se a gente não tiver disposto a recalcular, reinvestir, a perceber o que não está dando certo, né, e tentar melhorar, obviamente a gente acaba não tendo o sucesso que a gente imagina. Né? Legal. Bom, para fechar, olha lá. Dá um recado para eles forte, mas daqueles forte mesmo. Porrada. Gente, eu não tô falando, obviamente, aqui pro meu nicho, né? Mas eu não sei, pelo que eu vejo com o Cláudio hoje, né? Raros são os nichos de sucesso muito imediato e duradouro. Se você não tá abrindo um negócio de paleta mexicana, né, Cláudio? Né? Que já foi, né? Que já foi, né? Já foi. Hoje, quantas lojas de paleta mexicana tem, né? Eu falo que é assim, que é aquela coisa que o sucesso é rápido, mas o tiro é curto.
O meu conselho seria, cara, não tenha pressa, porque no meu segmento, por exemplo, eu tenho um discípulo meu, né? Graças a Deus, hoje participei da formação dele. Hoje ele é um dos grandes professores no Brasil e América Latina, é um moleque de 39 anos de idade. Ele fala assim, né? Ser dentista demora. Né? E eu acho que as pessoas têm que ter essa percepção, né? De que construir uma carreira sólida com longevidade, Demora. ela demora. E é step by step. Não dá para vocês... Porque assim, você tem que entender que por mais sucesso imediato que você tenha, hoje, você é infinitamente pior, você é infinitamente menos sábio, infinitamente menos experiente do que você vai ser daqui 20 anos, quando você, inclusive, lidou com insucessos e soube sobreviver a eles. Isso é muito legal. Eu acho que hoje tem dois problemas que eu vejo hoje no meu segmento, tá? Que é o que eu posso falar. As pessoas, primeiro, elas acham que elas não erram. Mas isso é geral. Elas acham que tudo que elas fazem vai dar certo para sempre, que aquilo não vai voltar para eles e que se ela continuar fazendo aquilo que ela faz muito bem, ela vai conseguir sobreviver eternamente na profissão. Não, E isso não é verdade. A odontologia que eu fazia há 25 anos atrás, se eu fizesse hoje, morreu. Não, e a maioria ainda tem a empáfia, uma grande parte é a empáfia de achar que é aquela camiseta I'm the best, fuck the rest. Que eu sou bom pra caraca, tal, e esquece do aprendizado continuado. Eu, cada vez que entro na sala de aula, eu lembro que eu preciso aprender mais ainda, porque a dinâmica de mercado é grande. E os alunos estão lá também para dar uma testada em você, né? Aquilo que acabou de sair ontem, ele vai te questionar e vai te perguntar, e sobre aquilo? Se você não tiver atualizado com essa dinâmica, você está fora. Então, essa é a grande paixão, o quanto que eu quero gerar continuidade no meu próprio aprendizado. E entender que até o fim da vida, você vai ter que entender que tem que aprender. Cada vez mais. Fora. Legal. Bom, gente, a gente vai encerrando por aqui, que, cara, eu quero falar com você um monte de outras coisas, mas não dá tempo para falar tudo isso. Porque essa carreira que ele fez, que foi construída ao longo de tantos anos, e eu acompanho há 30, e vi cada degrau que ele foi subindo nisso, não aconteceu ao acaso. O quanto que você, de verdade, está empenhado em fazer o teu trabalho. O quanto que você está desenvolvendo mais. Não é leitura de Facebook, de Instagram, de 4 linhas, mas se aprofundando no assunto. Porque hoje nós vivemos num mundo que está cheio de whole-legger. Sabe o que é isso? É especialista da generalidade. Ele sabe tudo, de tudo um pouco, mas não entende de nada com profundidade. O que eu quero ser? Depende exclusivamente de mim. Busque a diferenciação. E a diferenciação vem pelo foco que você vai dar. E o que mais falta nos profissionais, acredite, é foco efetivo. Sucesso para vocês e a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau.